Hoje é 2 de junho de 2022, são 14 horas e 35 minutos. Eu extraio um pouquinho de tempo hoje a ver o que consta dos jornais do dia. Nanini vive homem com Alzheimer em série e Rússia mobiliza força nuclear após Biden prometer armas à Ucrânia. Esse dito Alzheimer é personagem terrivelmente acentuado no medo que os mais antigos têm, o receio de deixar de repensar as minúcias da vida e, em casos extremados, o não reconhecer dos próprios filhos. Que característica esquisita, anômala. Eu pensei nisso ontem, anteontem, quando vi Biden dos Estados Unidos da América do Norte andando, fazendo força para estar impertigado e numa antecipação de visualizar-se ou de ser visualizado pelos milhões e milhões de seres humanos que estão a observá-lo, sem haver, se Biden apresenta ou exibe um sinal qualquer de fraqueza, vou chamá-la de fraqueza biofisiopsíquica. Esquecer-se das coisas relativas ao passado ou ao presente, inclusive tergiversação, se quando necessário ou oportuno, deve ser uma peculiaridade extremamente dramática, não sofrida, eu creio, por aquele que perpassa tal tipo de moléstia, mas, de qualquer maneira, esquecer-se do que acontece, ou do que vai acontecer, ou de quem está por perto, olvidar o som ou teclado de um piano bem ou mal tocado, pouco importa, deve ser uma particularidade extremamente ofensiva da capacidade de viver. Eu repito, pensei nisso hoje, quando vi Marco Nanini vivendo o homem com Alzheimer numa série de televisão. Curiosamente, eu estava acabando de ler ou de reler um livro que diz respeito à psiquiatria de Machado de Assis, de José Leme Lopes. José Leme Lopes é ou era um psiquiatra razoavelmente definido nesse nosso mundo intelectual, voltado à racionalidade humana. Ele já havia escrito As Dimensões do Diagnóstico Psiquiátrico, Aspectos da Personalidade dos Epiléticos. Também havia escrito isso. Este livro não é novo, não. Esta edição que eu tenho aqui é de 1974. José Leme Lopes fala no livro do grande Machado de Assis, enquanto vertendo Machado de Assis as apreciações psicológicas sobre Terceiro, e Machado de Assis examina inclusive a figura de Dom Casmurro. Um livro extremamente interessante que eu estou a ler hoje, e eu o tenho desde 1990 e poucos. Estou a relê-lo hoje. Já havia esquecido daquilo que está aqui na capa desta obra, portentosa no sentido psiquiátrico. E, em sequência,
Eu dei uma examinada após o almoço frugal no Estadão de hoje. Rússia mobiliza força nuclear após Biden prometer armas à Ucrânia. E me veio ao pensamento, numa ligação efêmera com esse livro de José Leme Lopes, não é Lemes, é Leme Lopes, A Psiquiatria de Machado de Assis, me veio à cabeça uma reflexão sobre como examinar ou como refletir sobre a personalidade de Putin. Eu digo Putin, prefiro Putin do que Putin. E me vem também ao pensamento a foto que eu tenho de Putin aqui enquanto apossando-se de período de vida pouco além da adolescência, aos 20, 21, 22 anos. Putin tinha cara de mal, jeito de mal. A personalidade posta no olhar tortuoso daquele moço já poderia dar a entender que ele seria muito mais dotado de provimentos deletérios para a sobrevida, quiçá, da população mundial. Porque a Rússia mobiliza força nuclear após Biden prometer armas à Ucrânia. E o pensamento que me vem à cabeça é o seguinte, sem maiores profundezas: ele é doido só agora? Já o era enquanto amadurecendo, mostrava-se extravagante enquanto criança, tinha repentes extraordinários no segundo período da vida, enquanto amadurecia em função do término da adolescência. Quem era Putin enquanto menino e moço? Eu tenho um vício terrível de olhar uma criatura, homem e mulher, e pensar no comportamento de um e de outro enquanto garotinho e enquanto garotinha, como se comportavam nesse período de vida. E eu tenho a sensação que não se muda, não. O menino que gostava aos 15 anos de pisar num inseto, pelo prazer de fazer aquele comportamento e ver o bichinho a esmagar-se sob a sola de um sapato, pelo simples prazer, aquele menino que fazia aquilo é capaz de fazer muito mais, enquanto moço ou até mesmo depois de velho, ou aquele moleque que usava o estilingue para matar um pássaro pelo simples prazer de ver se acertava ou não a cabeça do bichinho, examinando-o enquanto esbravejando as asas no solo terroso de uma fazendola qualquer. Um moleque que faz isso é capaz de fazer muito mal à população, à família, a terceiros, enfim. É capaz de fazer muito mais maldade do que outro que não esteja assim procedendo enquanto aos 12, 13, 14 anos. É complicado, mas
eu tenho as minhas formas de examinar a personalidade de alguém. Eu vou retrocedendo o corpo e o rosto das criaturas, não exatamente para saber se homem e mulher são ou não enfeiados, não, para lhes prever, acompanhar ou antecipar o comportamento perante terceiros ou perante coisas mesmo, enquanto não ultrapassando a adolescência. Eu tenho para mim que não se muda. Não há quem se modifique. Não há quem passe de demônio a santo ou de santo a demônio numa simples morfetização de comportamento. Quem era, continua sendo. E quem continua sendo, não esquece aquilo que era. Daí, voltei a olhar a fotografia que eu tenho de Putin, ou de Putin, aos 20, 21, 22 anos. Ele já tinha um jeito de maldoso. E se nós pegarmos a exponenciação física de Putin hoje, embora vendo a diferença daquele que se exibe hoje bem arrumadinho, meio calvo e com expressão talvez um pouco empalidecida, mesmo em se o vendo assim, diferente daquilo que ele era, a gente percebe que isto que ele pensa ser hoje é um disfarce daquilo que ele normalmente é. Porque a proposição aqui abstrata é de que se os Estados Unidos da América do Norte forem adiante na doação de armamento pesado à Ucrânia, o Putin é capaz de explodir uma bomba atômica em algum pedaço da Ucrânia. E mais adiante, uma atitude também progressiva, é capaz de mandar um petardo ao centro de Washington, ou atingindo a Casa Branca junto aos aposentos do presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele é capaz de fazer isso. Ele é mau o suficiente para fazer isso. Ele pensaria quanto tempo para cumprir eventualmente a promessa de retribuir aos Estados Unidos da América do Norte a advertência feita pelos Estados Unidos enquanto estaria ou estivesse a doar armas modernas à Ucrânia. Para que faça isso, é necessário que Putin seja realmente insano mental. Mas insano a tal proporção que não recue a dedicação, no sentido de explodir um pedaço maior da Ucrânia, envenenando populações, e mesmo aqueles que viessem a nascer após. É preciso pensar que Putin pode fazer isso, sim. E se o fizer, obviamente, há de ter o troco. Embora emanando o troco, o revertério de uma criatura com seus 79 para 80 anos e obrigada a ter um comportamento razoavelmente adequado ao equilíbrio mental. Eu tenho a sensação
de que Putin é enlouquecido há muito tempo e que essa pressão condizente com as agressões à Ucrânia é capaz de ser o gatilho disparador dessa arma terrível, responsável, se quando assim for, pela destruição do próprio globo terrestre. Mas em pensamento consequencial e também direta ou indiretamente ligado àquilo que justificou o começo do meu raciocínio, eu devo dizer que se quando Putin já era meio enlouquecido enquanto tinha os seus 20, 21 anos, não se diferenciava talvez do comportamento de alguns outros líderes no globo terrestre que exibiam, faziam e, inclusive, ultimariam condutas muito diferentes daquelas que seriam o comportamento normal de um ser humano. Eu estou dizendo isto sem ir muito adiante, mas gostaria, por exemplo, de ter a possibilidade de examinar, quem sabe, um presidente Getúlio Dornelles Vargas, enquanto garotão gordinho, sabe-se lá, de ter fotos do presidente Bolsonaro, fotos de hoje, e de ter fotos de quando ele tinha os seus 15, 14, 13 anos. E tinha as suas tropelias próximas à conduta do adolescente. Gostaria de saber como o presidente Bolsonaro se comportava enquanto criança, para estabelecer uma regra aproximada para a possibilidade de intuir ou decifrar aquilo que ele é hoje na plenitude. Em outros termos, se Putin prepara a Rússia para uma conflagração terrível no sentido de destruição de um pedaço da totalidade da Ucrânia e permite, nessa expectativa, saber-se que isto é uma conduta de um psicopata, o que seria o presidente dos Estados Unidos do Brasil, da nossa federação, capaz de fazer? Se quando, perdendo as eleições à presidência, é capaz o nosso Bolsonaro de tentar um atropelamento da regularidade no exercício da humanidade pela própria população brasileira? É capaz disso? É capaz de tentar um golpe de Estado, um golpe de força, alimentando as perpetrações maldosas de parte do nosso exército brasileiro? É capaz de reclamar? Reclamar, sim, tem todo o direito de fazê-lo. Mas até onde iria se, quando alheando-se da normalidade de comportamento, viciando o seu raciocínio normal em função da decrepitude do seu relacionamento com a normalidade e em função daquilo que estaria a perder, ou seja, perder a possibilidade de ser presidente de um Brasil tão sofrido como aquele que é hoje? Para mim, Putin
ao exame da fotografia daquele moço de 20, 21 anos que eu tenho comigo, não é equilibrado psiquicamente. E tem uma dúvida atroz a saber se o presidente da República é ou não plenamente capaz de determinar-se normalmente em função do pressionamento externo condizente com alguma perspectiva ultrapassada em relação a uma pretensão qualquer não atendida. Eu olho a fotografia de Putin enquanto moço e tenho medo. Tenho medo de que essa ameaça condizente à mobilização de força nuclear na expectativa de maiores danos à Ucrânia, olho o moço Putin enquanto moço e tenho muito medo de que ele possa vir a cumprir essa ameaça que ele está a fazer ao mundo. E mais ainda, me vem à memória uma curiosidade pérfida a tentar descobrir o que é que o povo russo pensa disso. Porque, ressalvada uma ou outra atitude extremada de algum impensável habitante de algum pedaço da Rússia, exceção feita a uma ou outra conduta absolutamente solitária, não tenho ciência de um movimento qualquer dentro da Rússia no sentido de dificultar ou impedir que Putin vá adiante na prospecção dessa ameaça de mobilizar força nuclear contra a atividade dos Estados Unidos para o aperfeiçoamento do uso de armas modernas pela Ucrânia invadida pelos russos. Dito isto, vamos prosseguir aqui no nosso humilde trabalho de especialista em direito penal e lá na Vival.